Como havíamos anunciado aqui no nosso Comando Geral, já estamos aqui com o pré-candidato Tony Kerley, que vai bater um papo com a gente, falar de como é que está a sua caminhada, de como é que está aí essa luta diária aqui na capital teresina. Tony, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Comando Geral. Bom dia, é uma honra poder estar aqui na FM O Dia, poder estar aqui contigo, com o Eliezer, com o Chico. Bom dia a todos os teresinenses que nos escutam neste momento. Eliezer e Chico, fique à vontade. Professor Tony é o pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo Partido Novo e tem defendido uma proposta voltada para o transporte coletivo. Nós vivemos uma crise que parece sem solução em relação ao transporte coletivo da cidade, e o professor Tony acha que é possível a tarifa zero para o usuário. Como seria possível na sua concepção, professor? Bem, Eliezer, o primeiro ponto que eu quero falar sobre tarifa zero é que a gente tem dois pré-candidatos aí à frente discutindo também a questão da tarifa zero, em que um diz que é possível, o outro já diz que não. Então, assim, a gente tem que primeiro analisar se é possível ou não. Se é possível, sim. A gente, para chegar a essa conclusão, a gente foi até o TCE, sentamos com auditores do Tribunal de Contas durante um dia, eu tive acesso a todas as planilhas do transporte público, tive reunido com os membros do Sintetro, do Setut também, são sindicatos tanto dos motoristas e cobradores como das empresas de transporte público. Nós analisamos os números de todo o sistema. Então, quem diz que não é possível é porque não teve o trabalho de ir para as planilhas e destrinchá-las. Por outro lado, a gente tem um grupo que diz que é possível, mas nunca fez. Então, o grupo do governo do estado, por exemplo, você pega, eles têm a concessão, por exemplo, do metrô, e falam atualmente em ter tarifa zero nos ônibus. Se eles vão implementar isso, por que não implementaram agora no metrô, por exemplo? Mas vamos lá, vamos aos números para entender um pouco isso. Eu gosto sempre de discutir os problemas da cidade para que o teresinense entenda como que a gente pode chegar às suas soluções. Teresina já teve cerca de 450 ônibus nos últimos 10 anos. A cidade cresceu, população aumentou e essa frota reduziu. O número oficial é de 247 ônibus. Mas a prefeitura já não faz muito bem o que fazia no passado, que é a fiscalização da quantidade de ônibus que tem em circulação. E chega a ter apenas 180 ônibus em determinados momentos. Então, por isso que o teresinense sofre tanto com a falta de ônibus. Então, o primeiro ponto é que é importante que a prefeitura possa retomar essa fiscalização da quantidade de ônibus que está em circulação. Só que tem um outro problema, que a prefeitura vem dando calotes constantes nas empresas, não apenas a gestão atual, mas gestões anteriores. Então, o que os empresários fazem? Eles tiram os ônibus de circulação. Por que a prefeitura dá calotes quando a gente fala isso? Como assim? A prefeitura paga também o sistema? Sim, o nosso sistema é subsidiado. Metade a prefeitura é quem paga, metade é o usuário. Então a prefeitura, teoricamente, se a gente tiver uma gestão que paga em dia, ela já paga 50% do valor. Para você ter uma tarifa zero, falta apenas que os outros 50%, que é quem paga é o usuário, seja pago por alguém. E a gente defende que o governo do estado tem plenas condições de fazer isso. De que forma? Reduzindo o ICMS das peças de manutenção, pneus, freios, amortecedores, por exemplo, que isso já consome boa parte da planilha do custo do transporte público, e reduzindo o ICMS a zero, principalmente do combustível, que é o diesel é o maior agente, digamos assim, que onera essa planilha do transporte público. Além do IPVA, não só da frota nova, como fizeram recentemente, mas da frota antiga, porque a gente tem uma frota de ônibus antiga. Outra possibilidade, além do governo do estado, é se a gente envolver os nossos parlamentares. A gente tem aí 10 deputados federais,
poderia ser uma emenda de 3 milhões ano de cada um. Temos aí praticamente 30 deputados estaduais, poderia ser uma emenda de 1 milhão ano de cada um, e ainda os nossos vereadores, que antigamente a gente falava, aliás, para concluir, que essa coisa de emenda era uma coisa mais de deputados, mas nessa última gestão a gente já viu um poder mais ativo das emendas, inclusive na Câmara com os próprios vereadores. Então a solução do transporte público é uma solução integrada. E eu posso ainda discutir com você de forma mais aprofundada a importância disso, por que a gente precisa ter um transporte público acessível ao nosso cidadão teresinense. Agora em Teresina, 7h39, o Zé faz uma pergunta ao nosso entrevistado. Bom dia, professor Tony e os demais aí. Já participei né? E quero mais uma participação, se possível. Fazer uma pergunta ao pré-candidato, né? Pelo Partido Novo, à Prefeitura de Teresina. Também sou filiado ao Partido Novo e aluno do Instituto Libertas, né? E aí de Teresina, né? Estou aqui em São Paulo, mas sou de Teresina. E queria perguntar, professor, como o senhor vai conseguir ter êxito lutando contra esses grandes poderes econômicos desses outros pré-candidatos aí, que são montados em cima da ruma de dinheiro do fundão, do fundo eleitoral, imoral, né? Como o senhor vai enfrentar tudo isso? Já que nosso partido não aceita tirar dinheiro da saúde e educação para bancar a campanha política. Tá aí a pergunta do Zé, que participa do programa diariamente, mora em São Paulo, Tony, e que nos acompanha as notícias do Piauí através dos nossos aplicativos. Perfeito. Olha, Zé, um primeiro ponto é que a gente tem sentido um sentimento do teresinense, no coração do teresinense, de crescimento e de abraçar cada vez mais essa nossa pré-candidatura. Porque o primeiro ponto é que a nossa pré-candidatura é a única pré-candidatura que é livre aos caciques políticos tradicionais. A gente não tem nenhum aliado que sejam esses grupos políticos tradicionais que estão no poder, seja da prefeitura, seja do governo do estado ou que já tiveram. Esse é um principal ponto de distinção. Então a gente vem para combater essa velha política. E a gente tem deixado claro, Zé, que o teresinense, ele não aguenta mais. A gente tem percorrido as comunidades e o sentimento de insatisfação e de revolta com a classe política é muito grande, é gigantesco. Então a nossa cidade tem esse processo todo de sucateamento que foi gerado por essa gestão do Dr. Pessoa, mas ela vem também de dificuldades não apenas de hoje. Então a nossa cidade está tão destruída, Chico, que às vezes a gente fala dela como se antes fosse um país das maravilhas. E até 3, 4 anos atrás, Teresina não era uma Europa, não era bem assim. Então a gente teve aí um outro grupo político que passou 30 anos no poder e não fez as reformas estruturantes que Teresina precisa. Eu destaco aqui 3 indicadores interessantes. Ao final do ano de 2020, último ano da gestão tucana aí desse grupo político que o ex-prefeito Silvio Mendes fazia parte, que passou 30 anos na gestão, a renda per capita, a prefeitura soltou um relatório juntamente com a ONU, publicado no ano de 2020, mas era de dados até 2019. A renda per capita do cidadão era de R$ 1.800. Para ter uma renda média de R$ 1.800, significa que a maioria da população teresinense não chegava a ganhar R$ 1.000. Então, como é que você passa 30 anos na gestão de um município e não melhora os indicadores de renda de forma considerável, para que você
tem a população aí, a maior parte ganhando apenas R$1.000. Um segundo indicador muito interessante, a taxa de desemprego. Ela bateu quase 14% ao final dessa gestão. Um terceiro indicador que chama muito a atenção, as construções. A gente tinha quase 25%, aliás, das construções de Teresina, casas de taipa. Isso é um número muito forte. Então a gente vê que do ponto de vista da renda, dos indicadores sociais, a gente não tinha indicadores tão positivos. Por outro lado, a gente tem aí um governo do estado do PT que está há 20 anos nesse poder e não fez as reformas estruturantes que a cidade precisa. Parece que é como se Teresina não fizesse parte do estado do Piauí, porque a gente não vê uma atuação mais forte do governo do estado na nossa capital. Inclusive na saúde, se a gente for entrar nesse assunto. 2008 cometeu um dos maiores erros da saúde de Teresina, que foi o fechamento do pronto-socorro do HGV. Na época, o governo do estado do PT, e a gente tinha uma gestão municipal, o prefeito era o ex-prefeito Silvio Mendes, e eles em conjunto fecharam o pronto-socorro do HGV para transferir toda aquela estrutura para a HUT, para o Hospital de Urgência de Teresina. E a gente tem defendido que isso é um dos principais problemas, para que a gente tenha um HUT hoje completamente superlotado. Então é importante que para a saúde você possa, para esvaziar um pouco mais o HUT, que cerca de 30% dos atendimentos, pelo menos, são de pacientes oriundos do interior, você possa reabrir o pronto-socorro do HGV e ter essa gestão conjunta, Prefeitura e Governo do Estado. Porque o Governo do Estado, infelizmente, ele fecha os olhos para a cidade de Teresina, de modo que os usuários do SUS de Teresina seriam atendidos no HUT e os pacientes oriundos do interior teriam essa referência do pronto-socorro do HGV. O orçamento da saúde de Teresina, ele não dá conta de atender os teresinenses e também os pacientes do interior do estado. Professor, ainda voltando, o Zé entrou com essa pergunta, mas ainda voltando para o transporte, como será uma relação de uma eventual gestão sua com o CETUT, tendo em vista que o CETUT reclama falta de orçamento, mas desde quando ele se iniciou explorando o transporte, ele sempre ofereceu à população uma péssima condição do transporte público, começou a sucatear o transporte público, inclusive deixando de investir em suas empresas, a maioria do empresariado, para investir, criar outros modais de empreendimento. Alguns são donos de grandes fazendas, de hotéis, lojas de peças, outros mudaram para o ramo de transportadora e sucatearam o transporte público. Então, assim, na sua opinião, o CETUT, em uma gestão sua, continuará explorando o transporte público ou você vai reformular esse processo licitatório para que novas empresas venham a explorar o transporte público da nossa capital? Olha, Chico, eu como filiado do Partido Novo, a primeira proposta que a gente defenderia para o transporte público seria o livre mercado. Seria a gente tendo cidadão a possibilidade de ofertar o transporte público para o próprio cidadão, por exemplo. Esse seria o caminho mais viável que a gente defende. Contudo, existe um contrato de concessão, que esse contrato foi firmado por 15 anos. A gente ainda tem um bom tempo pela frente desse contrato em vigência. A Prefeitura já tentou quebrar esse contrato na Justiça, inclusive a atual gestão, por diversas vezes, mas não conseguiu. Então, falar em quebra de contrato é muito complicado quando outras tentativas já foram feitas. Agora é possível sim quando você cumpre a sua parte e as empresas não cumprem a parte delas. O problema é que a prefeitura não vem cumprindo também com a sua parte. Como é que você tem um colaborador, Chico, e você vai exigir que ele chegue no horário, que ele seja produtivo, se você não paga o salário dele em dia? Então, para você exigir que ele chegue no horário, que ele seja produtivo, você tem que estar cumprindo com suas obrigações. Então, estando na prefeitura, a primeira coisa que a gente teria que fazer
é manter uma regularidade, renegociar a dívida, que é gigantesca do transporte público, e manter uma regularidade nos pagamentos. O problema é que todo mundo que renegociou a dívida deu calote. Então, nenhum credor aceita que você renegocie essa dívida e depois paga um mês, paga 2 e simplesmente deixa de pagar. Em a prefeitura renegociando a dívida e fazendo os pagamentos em dia, aí ela pode cobrar esse sistema de melhor qualidade. Olha, se não tiver toda a frota cumprida nas ruas o que está em contrato, a gente já cria argumentos para poder quebrar esse contrato, se for o caso, por exemplo. Olha, se não prestar um serviço de qualidade e seja feita uma avaliação desse serviço de qualidade, aí você tem parâmetros jurídicos para essa possível quebra de contrato desses 15 anos. Mas para isso a prefeitura tem que fazer a sua parte e sentar numa mesa de negociação. Porque no curto prazo não é quebrar o contrato, porque se quebrar no curto prazo, vai faltar aí é que não vai ter ônibus totalmente a população. É sentar, cumprir com a sua parte e ver se essas empresas, se esses empresários vão cumprir com a parte deles, que é colocando toda a frota de ônibus necessária para a população nas ruas. A gente defende que são necessários aí praticamente cerca de 500 ônibus em circulação para que a gente tenha um serviço funcionando de forma ativa. Seria o Agora, vamos ouvir, primeiro, Chico, vamos ouvir que o áudio do Francisco Araújo, lá do bairro Vamos Ver o Sol. Bom dia, Chico Gomes, Magela e o pré-candidato a prefeito que se encontra aí na emissora. Queria perguntar para o pré-candidato o seguinte: como vai ter taxa zero, um sistema de transporte igual a esse que a gente tem aqui em Teresina, tendo o CETUT como é que se diz, gerindo a finança? E enquanto o CETUT estiver mandando no sistema, isso é muito complicado para o setor de transporte. E a prefeitura nem Estado tem a obrigação de manter esses empresários, que pegam esse dinheiro que eles recebem aí, eles gastam em outra coisa. Eles gastam em fazenda, posto de gasolina, tudo eles botam. Eles só não botam dinheiro no transporte. E eu queria saber também do senhor, onde é que tem 200 e pouco ônibus rodando em Teresina? Me mostra onde é que tem. Que essa planilha que você viu aí é manipulada. Não existe essa quantidade de ônibus rodando em Teresina. Valeu, bom dia, Francisco Araújo. Tá aí, Francisco Araújo. Eu acho até, professor Tony, você me perdoe, eu quero até complementar, já que o Francisco Araújo falou do transporte, junto com essa indagação dele, eu questiono o senhor, não seria necessário, eventual gestão, fazer uma auditoria para saber a veracidade dessa dívida do poder público para com o CETUT, tendo em vista que a bilhetagem eletrônica é feita pelo CETUT. Então o CETUT diz o que deve, diz o que está arrecadando, e aí a prefeitura fica naquela, está arrecadando ou não está? Como é que vai ter esse controle? Perfeito. E aí o que ocorre? Nós tivemos um período de pandemia, aonde passou-se quase 2 anos o CETUT se colocar um ônibus na rua, mesmo na época o poder público exigindo e cobrando que se colocasse ônibus na rua, e eles não colocaram, e estão cobrando por esse período. E aí, como resolver essa celeuma? Bem, primeiro ponto é que, como disse o cidadão, não tem esses 247 ônibus na rua. Ele diz, eu quero que me prove que tem. Não, como eu falei na minha fala inicial, não tem. Então, em determinados momentos, a gente chega a ter 180 ônibus apenas em circulação. Isso quando é feita a fiscalização. Então, o que a gente está falando aqui é que justamente não tem, e não que todos os ônibus estão em circulação. E eles retiram sob o argumento da falta de pagamento. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é que quando você implementa a tarifa zero, você faz a resolver esse problema, porque você não precisa mais do CETUT gerenciando essas finanças. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós não teríamos esse gerenciamento dessas finanças pelo CETUT, porque você vai pagar simplesmente pela quilometragem rodada, digamos assim. E na verdade, você estabelece uma quilometragem, que são cerca de 240 quilômetros que um ônibus roda por dia, em média, por exemplo, e você chega no cálculo de um valor.
por cada ônibus. É um valor, por exemplo, 30 mil mensais por um ônibus em circulação. A partir desse momento, você estabelece a frota necessária e cada empresa vai receber pela quantidade de ônibus que está em circulação. E hoje, com tecnologia, você tem como fazer toda a roteirização via GPS para saber se o ônibus rodou aquela quilometragem mesmo. Porque antigamente, eu vou te falar, quando a gente não tinha tanto aparato tecnológico como nos dias de hoje, em algumas capitais, o que os donos de ônibus faziam? Levantava, suspendia o ônibus de madrugada e botava ali o pneu rodando, né, para contar uma quilometragem maior, por exemplo. Hoje isso não é mais problema, porque com a tecnologia você tem como ter o gerenciamento via GPS de quantos quilômetros aquele ônibus circulou. Então seria um pagamento fixo, e você elimina esse problema dessa planilha gerenciada pelo CETUT, desses números que realmente a gente viu que cerca de 17% dos dados que estão lá na planilha, até no cálculo que eu fiz, eu coloquei despesas administrativas, é possível a gente cortar. Então, de fato, eu concordo contigo que o valor que está lá na planilha não é o valor realmente que deveria ser pago, por exemplo, que é preciso ter uma fiscalização e novamente ser feita uma nova auditoria em cima dessas planilhas. Para finalizar, eu quero só perguntar ao senhor como é que vai ficar uma peça fundamental para o transporte, que é o operador do transporte. Porque o que ocorre? Hoje, nos modais de hoje, o CETUT vem sacrificando o trabalhador, vem sacaneando o trabalhador acerca do reajuste do salário dos trabalhadores, retirar plano de saúde, por exemplo, que era algo que tinha há décadas praticamente, e foi retirado do plano de saúde, foi reduzido o salário do trabalhador, ticket de alimentação foi reduzido pela metade, agora que retornou um pouco. Aí eu pergunto ao senhor, nesse formato aí, qual será a garantia de que o trabalhador terá um reajuste anual digno, dentro daquilo que se espera, e qual será a garantia de que terá os seus proventos tido ali rigorosamente em dias? O primeiro ponto é que quando você tem hoje motoristas e cobradores, para uma frota que, como eu disse, gira às vezes abaixo de 200 ônibus em circulação. E se a frota necessária gira em torno de 450 ônibus, 500 ônibus, a gente precisaria ter mais ônibus. Então você tem como colocar todo esse pessoal, por exemplo, cobradores, você fazer uma requalificação para que sejam motoristas e aí já criar um plano de carreira e salários equitativo e que isso seja garantido em contrato. Então, todos esses pagamentos do valor e do custo de cada ônibus em circulação vai ser de acordo com esses proventos que a empresa oferece. Então, isso precisa ser regulado em contrato e estabelecido via sindicato, que a gente tem hoje o Sintetro. Eu tive lá por 3 reuniões com o Cardoso, que é o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores, e vi que eles têm uma atuação séria. Então, essa gestão precisa ser feita de forma como se fosse um conselho e não só o empresário e não só o dono da empresa de ônibus, mas com a participação, inclusive, do Sintetro e da Prefeitura, para observar se todas essas garantias, Chico, estão sendo cumpridas pelas empresas. Tony, você que tem andado muito, você que tem participado aí de eventos, enfim, andado pela nossa querida Teresina, o que você observa, o que a população hoje, além, evidentemente, do transporte, o que eles mais clamam, o que eles mais falam aí dos seus perrengues, das suas necessidades? Olha, a população tem clamado muito por saúde, né? Porque a gente tem um sistema de saúde que antigamente a gente ia nos hospitais e reclamava, né? Poxa, só tem dipirona aqui, né? O médico só passa dipirona. É uma reclamação histórica, né?
E hoje o que o cidadão tem dito, eu vou no hospital, na UBS, e não acho mais nenhuma dipirona. Então, infelizmente, não tem uma losartana, que é um remédio para pressão, que custa centavos, por exemplo. As pessoas, eu tenho 2 alunas que estão fazendo o curso de enfermagem, o nível superior, e elas são técnicas de enfermagem. Elas disseram para mim: olha, professor, a gente chega, a quantidade de luvas que vai utilizar, de esparadrapo, a gente tem que racionar, por exemplo, que a gente, quando chega no plantão, já sabe que aquela quantidade não vai dar. E, Geraldo, com um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões, a gente não faz sentido faltar insumos básicos. A gente tem defendido isso, inclusive colocado as nossas propostas aí para a saúde do que pode ser feito com esse orçamento de 1 bilhão e 600 milhões. A gente tem falado, inclusive, da utilização de um cartão que seria o cartão Saúde Teresina, que a prefeitura poderia implantar esse cartão, em que o usuário do SUS de Teresina, a partir do momento que ele não tivesse consultas e exames fornecidos pela rede municipal, pela rede pública, ele poderia, com esse cartão, fazer na rede privada. Então, parte desse orçamento de 1 bilhão e 600 milhões seriam destinados a esse cartão Saúde Teresina. Detalhe, esse dinheiro de 1 bilhão e 600 milhões é por ano, viu? Então, a cada ano, a prefeitura, a Fundação Municipal de Saúde, tem novamente esse orçamento à sua disposição. Então, tem emendas parlamentares, praticamente impositivas, assim, no sentido de um percentual mínimo que deve ser destinado à saúde. Então, que hoje esse percentual é mais de 30%, é a maior fonte orçamentária da cidade de Teresina. Então você diz, tem dinheiro para a saúde? Claro que tem, nenhuma capital, na verdade, praticamente nenhuma capital, Magela, tem essa quantidade, percentualmente falando, de saúde, de recursos do seu orçamento destinado à saúde. A gente já tem a saúde como a maior fonte orçamentária, então não faz sentido o cidadão não ter esses exames e essas consultas à disposição. Como Teresina, para finalizar, é um polo de saúde. Hoje, quem chega com dinheiro na cidade de outros estados, ou o próprio cidadão teresinense que tiver dinheiro, ele consegue fazer qualquer consulta e qualquer exame que ele quer. Por que o usuário do SUS não tem a mesma possibilidade? Então, a gente tem defendido que é necessário reestruturar, por exemplo, o Linneu Araújo e transformar ele num centro de diagnóstico, para que você tenha lá instalados uma tomografia, um tomógrafo, você possa fazer uma tomografia, um equipamento de ressonância magnética, qualquer exame seja disponibilizado. Só que no curto prazo, enquanto você estrutura melhor esse sistema público de saúde, que seria o foco, o investimento no sistema público, o paciente cadastrado, principalmente você tem um cadastro, o CAD único, né? As pessoas que estão ali na linha da pobreza, elas seriam cadastradas, esse usuário do SUS, e enquanto você estrutura o sistema, no curto prazo, ele poderia ter acesso a esse serviço na rede privada, via orçamento da prefeitura. Professor Tony, eu ouço muito relato da população acerca dessa questão de UBS, por exemplo, que falta um comprimido, falta algo, e aí o que ocorre? Alguns dizem, olha, aqui quem manda aqui é vereador fulano, então é o seguinte, em UBS o vereador fulano botou alguém que não tem tanto problema. Então, tendo em vista isso, eu pergunto, como é que você vai fazer para montar uma boa chapa? Como será a sua boa chapa para eleger o maior número de vereadores possível para que você, caso venha a ser eleito, não tenha tanta dificuldade com a Câmara Municipal e um vice também precisa ajudar. Então, assim, como será o seu vice, como será essa escolha para que você tenha ali uma chapa enxuta e que possa estar ali alinhado com uma eventual gestão sua? Olha, Chico, a gente acredita no êxito desse projeto por conta de todo esse sentimento de indignação da população com a classe política. E como eu disse, a gente é o único grupo político hoje que é livre a esses partidos tradicionais, que não tem um blocão aí com mais de 10 partidos, ou que não ficou aí quase 30 anos na gestão. E esse ponto a gente tem mostrado que é o verdadeiro câncer
que assola a cidade de Teresina. Esse modelo de fazer política falido que você acabou de dizer. É uma prefeitura toda fatiada entre vereadores, entre líderes políticos, em que funciona da seguinte forma: eu chego aqui, tenho que bater na porta do vereador, tenho que bater na porta daquele chefe político para eu ter um serviço de saúde, para eu ter a minha rua asfaltada, para eu conseguir ter ali um atendimento em uma determinada UBS, um determinado hospital. Esse modelo está falido, esse modelo político não funciona mais. Então o que a gente tem defendido? Uma gestão técnica, que as secretarias, os vereadores que sejam escolhidos pela população, pelo voto, e sejam eleitos para a próxima legislatura, eles façam a função que a população os escolheu, que é de fiscalizar e legislar. Então eles não foram escolhidos para ser gestor, por exemplo. Então a gente defende que primeiro passo para eliminar esse câncer que tem assolado a nossa cidade, que são secretarias tomadas por vereadores e por chefes políticos, que tenha processo seletivo para o secretariado. E aí você diz, mas isso não tem como, isso é impossível. Tem sim, no estado de Minas Gerais, que é o segundo maior estado da federação, o governador do Partido Novo, Romeu Zema, ele fez processo seletivo para o seu secretariado. Na cidade de Joinville, em Santa Catarina, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, populacionalmente chega próximo à cidade de Teresina, a gestão do Partido Novo também fez processo seletivo. Lá o prefeito de todos os secretários só indicou o secretário de governo dele. Então, Secretaria de Educação, de Saúde, de Finanças, é feito processo seletivo com os profissionais concursados da prefeitura, que tem capacidade técnica e conhecimento para isso. Então, para que você tenha uma boa legislatura, é preciso uma renovação dessa Câmara de Vereadores. Então, que o eleitor entenda que ele não precisa apenas eleger um bom prefeito, mas que ele precisa eleger vereadores e, para finalizar, não essa pessoa que está batendo na sua porta e lhe oferecendo um milheiro de telha. Não essa pessoa que está batendo na sua porta e lhe oferecendo tijolo, uma consulta. Porque esse modelo está falido. Assim, quando o Chico fala a respeito da chapa proporcional do Partido Novo, acredito que seja em relação a esse trabalho da pré-campanha propriamente dita. Por exemplo, do lado do candidato do governo do estado, 240 pré-candidatos a vereador na rua, fazendo reunião, a princípio pedindo votos para ele também. Se nós olharmos do grupo político do pré-candidato Silvio Mendes, pelo menos 90 pré-candidatos. Do lado do Palácio da Cidade, também partidos aliados ao prefeito, aproximadamente 100 pré-candidatos. Então, digamos, esses agentes, esses grupos, têm algo semelhante, alguma projeção de pré-candidatos pelo Partido Novo que possa lhe ajudar também? Sim, hoje a gente tem 38 pessoas aprovadas no processo seletivo. Lembrando para o ouvinte que cada partido pode lançar até 30 pré-candidatos. Então, se a gente tem 38 pessoas aprovadas no processo seletivo, a gente acredita que vamos, no dia 20 de julho, data da nossa convenção, estar lançando esses 30 pré-candidatos, por exemplo. Então, é importante, eu destaco, que os nossos pré-candidatos, eles são cidadãos comuns, como você que está me ouvindo. Eu sou professor universitário, eu tenho que trabalhar todos os dias, eu tenho que acordar às 4h30, 5 horas da manhã, dou aula até praticamente 10 horas da noite. Mas o que a gente vê é que essa classe política que vive da política, que utiliza esses dinheiros públicos para fazer política, porque não adianta, aliás, as pessoas vêm dizer que todos esses pré-candidatos, quase 300 pré-candidatos, alguns dessas pessoas a gente vê denúncias de cooptação aí, como a gente tem visto na mídia, às vezes de chegar para um eleitor e oferecer um milheiro de telha, de oferecer uma consulta, de oferecer um exame. Você acha que esse pré-candidato que oferece algo para o eleitor, ele está tirando do bolso dele? Eu imagino, tenho minhas dúvidas se isso não está sendo utilizado dinheiro público. Então a gente tem defendido que
sejam escolhidos pessoas novas para essa nova legislatura na Câmara, que tenham um comprometimento com a população. E essa pessoa que está chegando na sua casa e lhe oferecendo algo em troca de um voto, ela está entendendo que essa política que ela trata o eleitor como gado, magela, que leva ali para o abatedouro no dia da eleição, que tange o boi ali para a urna, como quem tange para o abatedouro. E a gente entende que isso não é o modelo que a gente espera para a nossa cidade de Teresina. Agora em Teresina, 8h09, batemos um papo aqui com o pré-candidato, né, à Prefeitura de Teresina, às próximas eleições, Tony Kerley, e a gente quer agradecer a você por esse bate-papo. Infelizmente, nosso tempo está se findando, e as suas considerações finais, a sua mensagem aí aos seus correligionários, amigos, enfim, ao povo de Teresina. Quero agradecer a FM O Dia pela oportunidade, quero agradecer a todos os teresinenses que nos escutaram e reforçar para você que nos escuta neste momento. Não adianta ficar reclamando todos os anos, todos os dias da classe política, não adianta ficar reclamando e fazendo sempre as mesmas escolhas. Esse não é o modelo que a gente defende. Então, você, teresinense, entenda, os outros dois grupos que estão aí, um já passou, fez parte de um grupo, passou 30 anos na gestão, o outro está aí do governo do estado há 20 anos na gestão e eles não fizeram as mudanças que Teresina precisa. Então não adianta escolher as mesmas pessoas e querer resultados diferentes. Então a gente defende que nós somos o único grupo político livre a esses partidos tradicionais, livre a essas negociatas, esses conchavos, essa forma de fazer política em que o eleitor sofre por 4 anos. Então você precisa fazer uma escolha que vai interferir no teu dia a dia pelos próximos 4 anos. Analise. A gente convida todos vocês a acessarem nossas redes sociais. Nosso Instagram, por exemplo, Tony com 2 N's e Y. Quando você colocar Tony com 2 N's e Y, vai aparecer lá a primeira opção, professor Tony Kerley, e a gente defende que você olhe lá. Enquanto os outros estão tratando a política, Magela, como um balcão de negócios, vendo quantos vereadores nós já temos, quantos chefes políticos nós já temos. Todos os dias nas nossas redes sociais a gente coloca um problema da cidade de Teresina e uma possível solução para aquele problema. Já discutimos saúde, segurança, transporte público, tudo que você imaginar, educação como prioridade, com creches e escolas em tempo integral. Então quero agradecer a vocês por essa oportunidade e deixar claro isso para o teresinense. Não adianta querer algo diferente e fazer sempre as mesmas escolhas.